Rafa Mendonça está aqui com a gente para trazer as informações do Cruzeiro. Tudo certo, Rafa? Seja bem-vindo mais uma vez ao Resenha da Fã. Tudo certo. Um abraço para você, Gris, para toda a nossa equipe show da Fã FM aqui no Resenha da Fã. Bom, Gris, o Cruzeiro realizou na manhã de hoje, na Toca 2, o penúltimo treinamento antes do jogo da estreia, né, do Campeonato Brasileiro, que acontece na quinta-feira diante do Botafogo, 9h30 da noite no Estádio Newton, que acontece na quinta-feira diante do Botafogo, 9h30 da noite no Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo, é claro, com transmissão para você aqui da Fã FM, com Adroaldo Leal, a narração do nosso Kenner Tarabal, o Garoto Doies, enfim, toda a nossa equipe show participando dessa jornada na quinta-feira. A boa notícia é que pelo segundo dia consecutivo, o zagueirão Lucas Vidalba participou da atividade integral com o grupo, está totalmente recuperado aí da lesão no tornozelo esquerdo e ele pode ser a novidade aí na lista de relacionados do técnico Tite para esse duelo diante do Botafogo. O Matheus Henrique, em recuperação da contratura muscular na panturrilha esquerda, também participou por mais tempo hoje do treino com o grupo. Na segunda-feira ele já havia feito os primeiros trabalhos aí com bola, né? Desde que teve a lesão na estreia do Campeonato Mineiro. É outro Mateuzinho que já está voltando aos poucos. Desculpa. E antes também de estrear nesse ano, o atacante Luiz Sinisterra começou a fazer as primeiras atividades aí já com o elenco também. O colombiano segue ainda aquele cronograma individualizado de treinamento na Toca. A tendência é que ele esteja à disposição do Tite no mês de fevereiro. A baixa hoje no treinamento foi o goleiro Cássio, foi liberado pelo Cruzeiro, não participou do treino de hoje devido ao falecimento de um tio dele. Aliás, ele postou nas suas redes sociais falando que o tio era como um pai para ele. Os nossos sentimentos aí ao goleiro do Cruzeiro. É verdade. Aí os sentimentos para o Cássio, que perdeu o tio, deu uma declaração bem bonita, inclusive, falando da importância do tio na carreira, inclusive da construção de carreira. Olha só, a gente vai falar dos jogadores aqui que o Rafa trouxe. Vou começar pelo Vidalba. Tá ventando frio aí, não tá? Ah, gente, nós vamos virar pinguim aqui, hein? Exatamente. O bicho tá pegando. Olha só, vamos começar com o Lucas Vidalba. E antes de mais nada, a gente precisa enaltecer o trabalho do departamento médico do Cruzeiro, né? O Vidalba, quando se machucou no final do ano passado, a previsão era de que ele estivesse novamente à disposição do Cruzeiro só em março, por volta de março, e a gente está no fim de janeiro e o Vidalba já está à disposição da comissão técnica. Não sei se vai ser titular, não sei se vai voltar o time já de imediato, se já vai para essa viagem para o Rio de Janeiro, mas de toda forma é uma recuperação que, claro, tem méritos também do jogador, o esforço que ele deve ter feito ali, inclusive durante as férias, mas precisa ser enaltecido o trabalho do departamento médico do Cruzeiro para colocar o Vidalba à disposição tão rápido assim, né? Ainda no fim de janeiro, como eu disse, já para a estreia do Campeonato Brasileiro. A previsão inicial era que ele tivesse à disposição lá para a quinta, sexta rodada do campeonato e ele já à disposição para essa estreia do Campeonato Brasileiro. Ô, Amanda, uma grande notícia para o Tite, né? Embora não ache que o Vidalba vai chegar já sendo titular contra o Botafogo e tudo mais, até por uma questão de preparo físico mesmo, né? Mas é uma grande notícia para o Tite nesse momento, né? Sem dúvida, o Vidalba, desde que saiu devido à lesão, acabou que os outros atletas que foram testados nessa posição, tanto o João Marcelo quanto o Jonathan Jesus, não conseguiram corresponder na mesma altura, mesmo nível de desempenho do Vidalba. Nós sabemos que ele não é um dos zagueiros com a técnica mais refinada, mas muitas vezes ele compensa em outras vertentes. Porque ele se doa ao jogo, porque ele é intenso, porque é um atleta que busca ter esse compromisso o tempo inteiro, os 90 minutos na partida, e muitas vezes ele acaba até sendo um complemento do seu companheiro ali na zaga, que é o Fabrício Bruno. Acho que é muito por isso o fato ainda de estar em aberto esse espaço na zaga, é que o torcedor cruzeirense conta muito com esse retorno do Vidalba. E claro, vamos precisar dar tempo ao tempo, o ritmo de jogo são com os jogos, não é nos treinamentos. Mas acho que só de ter a notícia do retorno no início de um campeonato brasileiro, que nós sabemos que é muito difícil, que preza muito por regularidade, já é uma boa notícia. Tomara que ele possa o quanto antes ser relacionado e também entrando aos poucos para reconquistar aí também a confiança na linha de defesa do Cruzeiro, que vive uma estabilidade muito grande. Ô, Presunto, qual que é a importância aí dessa volta do Vidalba para ficar à disposição do Tite e para, quem sabe, voltar ao time titular, inclusive, do Cruzeiro? Né? É fundamental. E eu acho que a urgência da volta do Vidalba aponta para uma necessidade. O Cruzeiro tem que contratar um zagueiro. Porque
com todo respeito ao Jonathan Jesus, eu acho que ele ainda não tá pronto. Ainda não tá pronto. Praticamente todas as vezes que ele entrou em momentos importantes, assim, ele acabou falhando. E o come que ele toma do Hulk na partida é uma coisa constrangedora. Então... Eu discordo de você. Tudo bem, mas tá tudo certo. Quais momentos que ele entrou e que ele pra mim, quebrou, Jonathan... assim? Cara, porque, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, lá em São Paulo, ele jogou uma barbaridade, cara. Lá na despedida da Copa do Brasil, quando ele entrou no lugar do Vidalba, né? Jogou muito bem aquele jogo. E acho que ele vinha jogando bem. Acho que, inclusive, contra o Atlético, ele jogou bem. Ele teve uma falha ali no lance do gol do Hulk, ele foi meio menino, driblado meio fácil, mas eu acho que ele vinha fazendo uma boa temporada. Eu não acho que seja jogador pra ser titular do Cruzeiro, não. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa contratar um outro zagueiro. Eu não sei qual é a real condição do João Marcelo, porque o João Marcelo eu acho talentoso, mas desde que ele voltou da lesão, ano passado ele estava bem acimentado, né? E com a cintura... Tomou um suco de gesso, né? Tava muito duro, assim, não tava conseguindo nem se mexer direito. Eu gosto demais do João Marcelo, até pessoalmente, gosto demais dele, por isso falo de estado e não falo de condição, porque eu acho ele um bom zagueiro. Então, torço para que ele se recupere, mas não sei qual é a condição dele, porque a gente não tá vendo ele jogar. Mas tomara que o João Marcelo possa se recuperar. Eu acredito que o Cruzeiro precisaria contratar um zagueiro com condição de titular. É o que eu penso. Apesar de eu gostar muito do Vidalba, para mim ele e o Fabrício ser uma senhora dupla, ao enxergar o João Marcelo sem condição física, eu acho que o Cruzeiro não tem reposição à altura dos seus titulares. O time perde muito em saída de bola, perde muito em capacidade de pegada, mordida, assim. Então, eu acho que precisa de uma dupla melhor para o Fabrício e em especial, mas naturalmente na medida em que o Fabrício não puder, para jogar no lugar dele. Tá certo, eu vou querer ouvir da Amanda também o que ela acha a respeito dessas informações aí que o Presuntinho entrou. A sua opinião a respeito dessa declaração do Presunto. Você acha que o Cruzeiro precisa contratar um zagueiro? Eu, particularmente, eu gosto muito do Jonathan Jesus. Eu também gosto do Jonathan Jesus, mas é uma coisa engraçada, que apesar de gostar do futebol, eu sei que ele ainda tem margem para continuar se desenvolvendo. Mas para desenvolver, você precisa estar jogando. E talvez o Cruzeiro não tenha esse tempo para oferecer isso ao Jonathan Jesus, dadas as devidas proporções e a responsabilidade que o Cruzeiro tem dentro do calendário. Sem antes ver o Bruno Alves jogar, eu acho, assim, não dá pra gente afirmar que precisa. E aí eu vou levantar, né, talvez aqui uma discussão. O Bruno Alves sempre foi um atleta que despertou até interesses, olhares pela vitrine de fora, do exterior. Mas aqui no Cruzeiro ele não teve ainda a sua oportunidade, seja com o Leonardo Jardim, seja agora com o técnico Tite. Eu acho que essa definição partiria muito por quem está lá dentro acompanhando os treinamentos do que quem ainda não viu o Bruno Alves jogando no profissional. Porque eu acho um pecado você ir para um mercado sabendo que você pode ter ali, dentro da própria Toca da Raposa 2, sem ao menos testar nos jogos oficiais. Porque uma coisa é treino, outra coisa são os jogos. O nível de exigência, de pressão, isso tudo pode mudar um pouco em termos de expectativa mesmo. Agora, com o que já foi apresentado do João Marcelo e também do Jonathan Jesus em 2025-26, eu iria no mercado. A gente chamou o nosso ouvinte para participar no WhatsApp, 39870917. Ele falou sobre esse encaixe Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Vamos ouvir. Boa tarde, senhores. Essa discussão da zaga do Cruzeiro aí, cara, eu acho que tem muito a ver com o encaixe também. O encaixe do Vidalba com o Fabrício Bruno foi perfeito. Um tem uma valência, o outro tem outra, e eles se complementam ali. Eu imagino o Jonathan Jesus mais próximo do Fabrício Bruno em característica, no 1 contra 1, na velocidade. Então talvez o encaixe dele com o Fabrício Bruno não é tão legal. Talvez ele com outro zagueiro o encaixe ficaria melhor. Um abraço, Rafael do Bairro Paraíso. Obrigado ao Rafael do Bairro Paraíso. Vocês concordam que tem uma questão de encaixe aí, de característica do Jonathan? Eu acho as características do Jonathan bem diferentes do Fabrício. Talvez por isso uma complemente a outra, né? Justamente por eles serem tão opostos. Até no estilo, por exemplo, de saída de bola. Muito se fala em saída de bola. Que a saída de bola do Cruzeiro foi muito ruim, de fato, contra o Atlético. O Fabrício é um cara que força a bola longa, que ele carrega a bola. O Vidalba não, é um jogador até por já ter vivido como volante, como lateral, é um cara que dá o passo à frente, que busca a tabela com o primeiro volante, que tem o passe curto melhor do que o Fabrício, busca mais a aproximação do que o Fabrício. Eu acho que em alguns sentidos eles podem se complementar. Eu acho que a grande característica positiva que os dois proporcionam ao Cruzeiro é a transição defensiva.
A transição defensiva com os dois é extremamente ajustada. O Cruzeiro é um time que raramente tomava contra-ataque no ano passado. Então, eles dois juntos, um complementava muito bem o outro nesse quesito. Mas, sem dúvidas, a saída de bola fica prejudicada. Com o Jonathan Jesus com a bola no pé, eu sinto que ele tem dificuldade. E o Vidalba é o melhor fazendo a saída de bola entre os zagueiros do Cruzeiro. Então, sai para mim. Quem melhor sai com a bola e entra quem pior sai com a bola entre os zagueiros, eu acho que isso acaba gerando um desnível. Eu acho que o Jonathan é o que tem melhor saída de bola. De todos os zagueiros do Cruzeiro. Então, Eu gosto mais do Vidalba. é lógico. O Gris tá maluco. Ou ele é empresário do Jonathan Jesus, eu não sei. Jonathan Não tem é essa corajoso informação. pra jogar, arrisca, tenta um passe diferente. Eu vou subir no 5º andar aqui da Rádio Liberdade e vou pular lá de lá. Nossa, que menino corajoso. Me diz se eu sou inteligente. Vai Muito lá. corajoso, mas Quando burro. você chegar aqui embaixo, eu te conto. Mas eu concordo com o ouvinte que mandou a mensagem, porque eu não vejo o Jonathan Jesus sendo esse jogador de combate. E o Vidalba é o jogador de combate. É ele quem sai primeiro. Né? A sobra sempre é do Fabrício Bruno. Eu enxergo um pouquinho do Jonathan Jesus nessa sobra. A questão é, o Fabrício Bruno não vai sair. Então, é ele que vai ter que, né, outro atleta que vai ter que complementar ali as características que talvez possa estar faltando nesse momento ao Fabrício Bruno. E notoriamente a gente viu que mesmo na presença tanto do João Marcelo e do Jonathan Jesus, nenhum dos dois conseguiram responder na mesma altura. O Pedro Vieira aqui no nosso WhatsApp mandou: boa tarde, amigos do Resenha da Fã. O Cruzeiro precisa de um zagueiro e perdeu dinheiro não vendendo o Jesus. Lembrando que o Cruzeiro teve uma oferta aí do Zenit para não vender o Jonathan Jesus. Enfim, eu repito assim o que eu falei. Eu entendo a ansiedade do torcedor, inclusive. Entendo que o torcedor quer sempre jogadores para chegar, para disputar posição, para ser titular e tudo mais. Mas eu acho muito que o Cruzeiro tem que tratar o Jonathan com muito cuidado, porque é um zagueiro de um potencial gigantesco que, repito, exceção feita ao lance do Hulk, do gol do Atlético, no clássico do último final de semana, ele jogou todos os jogos do Cruzeiro até aqui, foi o único que jogou todos os jogos desde o início da temporada, e para mim ele vinha num nível muito legal, vinha num nível muito bom, sem grandes erros, sem grandes falhas, é um zagueiro, repito, corajoso para jogar, que se arrisca, que tenta um passe diferente, um zagueiro rápido também. Enfim, eu acho que o Jonathan Jesus deveria ser mais valorizado pelo torcedor do Cruzeiro. Só antes da gente voltar pro Mendonça para trazer mais informações do Cruzeiro, Matheus Henrique e Sinisterra também aos poucos estão voltando, acho que são duas peças. Ontem você falava, né, Presunto, do elenco do Cruzeiro, de